Amados, eu quero convidar vocês então para que abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1. E hoje o tema, o texto trata talvez de uma das cenas mais preciosas, ricas e gloriosas das Escrituras Sagradas, que diz respeito à visão de Jesus Cristo glorificado. Então eu quero que você acompanhe a leitura a partir do versículo 9. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9. Tá vendo, Eliel? Tanto que é esquisito isso aqui, ter que ficar pregando para a câmera, é uma sensação ruim, né? Mas a gente vai acostumando com esse negócio aqui, mas não pode acostumar muito não, porque senão depois a gente desacostuma de ver os irmãos também, né, Eliel? Então, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, assim diz as Escrituras Sagradas. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus nos dê ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer por meio da sua santa e perfeita palavra nesta manhã. Queridos irmãos, o texto inicia falando, nós já conversamos a respeito do capítulo 1, de versículo 1 ao 3, nós já conversamos a respeito da dedicatória ali do versículo 4 até o versículo 8, e agora o texto começa a descrever aquilo que João viu, aquilo que João experimentou através da sua visão, daquela experiência que o Senhor concedeu àquele servo. E João mais uma vez aqui se apresenta, ele fala agora em primeira pessoa, eu, trazendo a responsabilidade daquilo que ele viu, aquele testemunho que ele viu para si, e ele testemunha aos irmãos. E ele começa nos dizendo a respeito do seu envolvimento com a igreja. Eu, irmão vosso e companheiro na tribulação. João não era alguém que estava alheio à vida da igreja, separado da vida da igreja. Mas João era alguém que estava inserido ali de alma, de corpo, na vida da igreja. Segundo as tradições, João foi o único dos apóstolos que não morreu por martírio. Mas João sofreu muito na sua pele, no seu corpo, por causa de professar a fé em Jesus Cristo.
E por ser um profeta de Deus, por ser uma voz de Deus, por ser um apóstolo de Cristo, alguém que fez a diferença no seu tempo, João incomodou. Pois todo cristão que vive o testemunho de Jesus Cristo, em algum momento ele incomoda este mundo. Em algum momento este mundo se sente incomodado por ele. E a presença de João foi algo tão marcante, foi algo tão forte, algo tão poderoso, impactou e influenciou a sociedade de tal forma que não foi ali um problema com o vizinho ou um problema com um grupo de pessoas de outras crenças que João teve. Mas a sua influência foi algo tão grande que João teve um problema com o governo, com o Império Romano. E o Império, as autoridades políticas, as autoridades governamentais, na tentativa de calar a voz daquele profeta de Deus, daquele apóstolo, que testemunhava ali para a sociedade, para a igreja a respeito de Cristo, eles resolvem então enviar João para uma ilha penal, a ilha de Patmos, no mar Egeu. Ficava a 55 quilômetros de distância da costa da atual Turquia. E eles enviaram então João, prenderam-no e o enviaram ali para a ilha de Patmos como um prisioneiro. Prisioneiro, talvez, eu não gosto de usar esse termo, ele foi um prisioneiro por causa da fé. Talvez lá nos documentos romanos estava um prisioneiro político, se rebelou contra o império, mas nós sabemos que João não foi exilado por causa de envolvimento com política, opinião política. Não, mas João foi exilado por causa da sua fé em Jesus Cristo. E este João é o apóstolo. Eu sei que existe uma corrente, aí eu vou lá, para aqueles, o nível hard, a turma que estuda profundamente a palavra de Deus, que procuram conhecimento da palavra. Existe uma teoria também, uma possibilidade, não deixa de ser, que este João teria sido, na verdade, outro João e não João apóstolo, mas um João que era presbítero, o pastor da igreja de Éfeso. Uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa muito influente, mas eu vou ficar com a tradição dos principais pais da igreja, as nossas tradições cristãs. Eu particularmente creio também, tenho a minha convicção de que esse João aqui é o apóstolo. Mas eu respeito aqueles que acham que não é. Às vezes tem alguém aí que acha que é o outro João. Não tem problema, até porque a revelação não é a revelação de João, mas é a revelação de Jesus Cristo. Se foi João 1 ou João 2 que escreveu, pouco importa, porque a visão aqui, o teor da mensagem aponta para Jesus Cristo. O primeiro isolamento social da igreja, distanciamento social, foi o do João aqui. Ele passou por algo muito semelhante ao que nós enfrentamos, alguns ainda estão enfrentando nesta fase de isolamento. A grande diferença é que ele não ficou com a sua família na ilha, mas João ficou sozinho naquela ilha inóspita, solo rochoso, constituído ali por erupções vulcânicas, lava solidificada, não se plantava, era um lugar bem complicado. E João deve ter ficado ali 2 anos, pois segundo uma tradição da igreja, João foi exilado 14 anos depois da morte do imperador Nero, e saiu de seu exílio no ano em que Domiciano, o atual imperador, havia falecido. Então provavelmente foi ali no ano entre 94 e 96 depois de Cristo que João esteve exilado na ilha de Patmos. Então ele diz, que ele é companheiro, ou seja, ele sofreu, ele sabe as lutas da igreja, ele sabe as promessas de Cristo para a sua igreja, ele conhece o sofrimento do povo, e ele interagiu no meio de tudo aquilo, e ele sofreu junto com a igreja. Por isso que ele diz que ele é companheiro na perseverança em Jesus. E ele encerra o versículo 1, dizendo que ele se achava na ilha de Patmos, então, não porque brigou ou vestiu uma bandeira política, mas porque ele tinha a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Eu até esqueci de passar o slide aqui. Tem um companheiro que eu coloquei aqui e não passei ele.
Então João era o apóstolo, ele era um companheiro no sofrimento, na perseverança e na palavra, e ele era um prisioneiro, né? Ele estava num estado de prisioneiro, exilado, separado de todos, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Deixa eu só... Ok. Prosseguindo, irmãos, João agora começa a descrever a sua visão. O império tentou calar, o império tentou silenciar um profeta. Mas então Deus abre as janelas dos céus e dá visões e revelações àquele servo que, se ele estivesse junto com a igreja, talvez ele não teria. Nessa condição de isolamento, João experimentou e vivenciou umas experiências que, se ele estivesse junto com o grupo, junto com os irmãos, muito provavelmente ele não teria tido esta visão. E ele diz no versículo 10: achei-me em espírito. Aí é difícil a gente sabermos, né, se João dormiu e teve uma visão através de um sonho, pois Deus fala também através de sonhos, ou se João teve um momento de um êxtase ali no Senhor, no Espírito, né, algo do Espírito Santo, que fez ele ter essas visões. Isso nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus revelou. Creio nisso. O como, a gente pode perguntar para o Senhor na eternidade alguns detalhes. Então, achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor é o domingo, é o primeiro dia da semana. Então o Senhor dá essa revelação no primeiro dia da semana. E João diz que num primeiro momento ele apenas ouviu, pois o texto diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombetas. Então ele estava lá e aí ele ouve uma voz sobrenatural, uma voz que não era como a minha, como a voz do Elielcio, ou como se fosse a voz de todos nós juntos. E ele ouve aquele estrondo, e a ideia aqui é de um negócio estrondoso mesmo, algo assim exorbitante, algo que foge da nossa compreensão. Mas ele conseguiu discernir, embora fosse um som estrondoso, era possível discernir, entender aquele som. E a voz dizia: o que vês, versículo 11, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a mensagem é direcionada, e nós já conversamos sobre isso, que as 7 igrejas representam todas as igrejas de Cristo, ou representa a igreja de Cristo, a igreja una, a igreja trina, a igreja santa. Então aquilo que foi direcionado àquelas igrejas serviu para eles naquele contexto, serviu para a igreja ao longo da história, serve para mim e para você hoje, e continuará servindo para a igreja até que Jesus Cristo retorne na sua segunda vinda. E o texto prossegue. Agora João falando da sua reação ao ouvir aquela voz. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então João ouve e agora ele vê. Depois que ouve, ele se volta para ver, e ele vê o quê? 7 candeeiros de ouro. Quando nós olhamos para os 7 candeeiros de ouro, o próprio texto, e o legal do Apocalipse é isso, irmãos, a gente precisa ter essa humildade, né? Tem coisas que eu não ouso aqui, eu não vou explicar para vocês, até porque não temos a resposta. Existem conjecturas, suposições, mas dizer que é assim, assim, assado, às vezes tem coisas aqui que são difíceis mesmo. E a gente precisa ter humildade e fé para entender aquilo que foi revelado, a gente toca em frente. Aquilo que não foi revelado, é porque a gente não precisa saber agora, mas no momento certo nós vamos entender na nossa caminhada. Mas tem coisa que a própria Bíblia responde para a gente, e aí fica fácil, né? Facilita a nossa vida, não precisa quebrar a cabeça. Então, voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro.
Vem agora para o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são... O que são os 7 candeeiros, Elias? 7 igrejas. As 7 igrejas. Cada uma das igrejas está ali sendo representada agora na visão de João por aqueles candeeiros. Então, 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Final do versículo 20 já nos dá essa resposta e facilita a nossa vida e a nossa compreensão do texto. Sabe o que é interessante aqui? Tem um mistério aqui, algo que eu quero dizer para vocês. O mistério aqui que foi revelado, né, diz respeito. João ouve a voz de Cristo, mas quando ele vira para olhar, o que ele vê? As igrejas. Em vez de, num primeiro momento, ele já bater o olho ali e ver Cristo, mas a primeira coisa que chamou a atenção de João, na sua visão, é a igreja. A igreja é a manifestação do corpo de Cristo. Quem vê a igreja, quando ela é igreja, ela exerce o seu ministério de fazer discípulos, o ministério de evangelizar, o ministério de amar uns aos outros. Quando há uma comunhão fervorosa entre a igreja, quem vê a igreja na sua essência contempla a pessoa de Cristo. Cristo revela-se por meio da igreja. Nós sabemos que Deus revela a sua glória. A Bíblia nos diz, na criação, a gente vê um passarinho, a gente vê uma pedra, uma água correndo num riacho. Tudo isso, né? A gente vê um ser humano, uma criança. Tudo isso revela a glória de Deus. Mas a pessoa de Jesus Cristo, a revelação do corpo de Jesus Cristo, se dá ou se manifesta por meio da igreja. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade, como nos diz a carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Então, por isso que a igreja precisa mesmo ser firme nas suas convicções, na sua fé e nas suas práticas, porque através do testemunho da igreja, do meu testemunho, do teu testemunho, através do testemunho do Elielcio, é o que o mundo vê a respeito da igreja. Por isso, irmãos, que a gente precisa zelar pelo testemunho. E eu quero aqui destacar um ponto muito importante. Quando a gente fala em testemunho, muitas vezes a gente pensa na gente. Nossa, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim, das minhas atitudes? Nossa, queimei meu filme. Vou queimar meu filme se o povo souber disso. Não, não é o teu filme. Não sou eu. Não é o Elielcio. Não são os irmãos da igreja. É o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo. Então a gente precisa zelar pelo nosso testemunho, porque sobre a tua vida, sobre a minha vida, repousa o testemunho do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo visível, é a revelação visível de Cristo. Então João, quando ele olha e vê os 7 candeeiros, é esta mensagem do Espírito Santo para mim e para você. Cristo revela-se por meio da sua igreja. Aí o texto prossegue, né, a partir do versículo 13 agora. Então nós vimos que ele vê os 7 candeeiros, e agora João, ele tem a visão de Cristo glorificado. A partir do versículo 13 até o versículo 16, nós temos a revelação do Cristo glorificado. Eu quero ler aqui com vocês. E no meio dos 7 candeeiros, então, no meio da igreja, Jesus andando no meio da igreja, Jesus conhece a igreja, Jesus tem um controle, Jesus tem o amor pela igreja. Eu estou vendo que eu estou torto aqui. Se minha esposa estivesse aqui, ela estava me empurrando para cá aqui já. Mas como ela não está, eu tenho que ficar olhando na câmera aqui. Então Jesus, a visão do Cristo glorificado é a seguinte, versículo 13. E no meio dos candeeiros, entre as igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas.
Tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amados, pensem em João. João, na sua adolescência ali, João era muito jovem quando o apóstolo João começou a sua caminhada com Cristo. Ele conviveu com Jesus durante 3 anos e provavelmente João era um dos mais jovens de todos os 12 apóstolos. Outra lição para a gente: não despreze os jovens. A gente precisa abrir a nossa cabeça, abrir as possibilidades, nós precisamos abrir oportunidades. Eu sinto que eu também preciso fazer mais isso aqui em Bom Jesus, no que diz respeito ao jovem. Quando o jovem ele é deixado, sua opinião não é bem aceita, ele não é inserido. Quando a gente só olha para o jovem como cabeça dura, adolescente, isso e aquilo, o jovem não é inserido, não tem sequência depois. A igreja precisa investir no ministério de jovens, os pais precisam incentivar mais os seus filhos jovens, aquela coisa mesmo, às vezes até do pegar no pé, em muitos momentos, sobre a participação da juventude na igreja. Eu fico pensando nessa revolução que nós vivemos agora, com esse negócio de pandemia, a igreja cada vez mais digital, cada vez mais inserida nas redes sociais, nos meios de comunicação. Amados, quem que faz isso na igreja? É jovem. Os irmãos mais velhos contribuem na igreja com outros dons, mas geralmente quando a gente vai ficando mais velho é mais difícil aprender, mexer no computador, mexer no celular, numa mesa de som, né? Então, jovem, se tem algum jovem aí ouvindo, eu vi que o Júlio deu ar da graça ali nos comentários, mas todo jovem aí, ou você que parece que está tendo um probleminha no som aqui, ó. O som está baixo. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Ei. Meus irmãos, me perdoem, é que eu não estou olhando os comentários. Aí eu estou vendo aqui que os irmãos colocaram que o som diminuiu, mas graças à misericórdia do Senhor, eu acho que eu vi bem na hora aqui. O som está falhando, pastor. Então, 2 minutos. Irmãos, eu estava aqui falando a respeito dos jovens, né, que a gente precisa dos jovens para ajudar nos ministérios de comunicação da igreja, e vocês vão voltar a ouvir agora. Aí eu peço até para vocês mandarem uma mensagem aí dizendo que o som melhorou para que eu consiga prosseguir aqui. Nós precisamos mesmo. Mas se tem algum jovem aí, eu já vi o Júlio ali, se tem mais algum outro, dedique-se, busque o Senhor, se entregue ali, pois a igreja precisa investir, né? Você jovem precisa ser participativo. Ok, já recebi o ok aqui, bênção. Obrigado, viu, gente? Eu estou de olho nos comentários agora, qualquer coisa vocês mandam aí. Louvo a Deus pela vida de vocês. Então nós precisamos mesmo inserir aí, né, investir na juventude. Jesus investiu em João. Olha o João aqui agora. João agora é o apóstolo que escreveu o último livro e foi aquele que viu que nenhum dos outros, talvez mais experientes, conseguiram contemplar. Pedro não viu isso, Paulo viu algumas coisas e uma visão, e João foi agraciado aqui nessa maravilhosa revelação. Invistam nos jovens da igreja. O texto então vai falar do Cristo glorificado, e João que viu a Jesus ali naqueles 3 anos, ele na sua adolescência, início da juventude, agora ele vê Cristo diferente. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, uma referência aqui a Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel também capítulo 7, versículo 9 vai falar a respeito disso. Outro parêntese aqui, o livro do Apocalipse é o livro que mais tem citações do Antigo Testamento. 1/3, né? 1/3, eu fiz 1/3, assim não existe, é 1/3 do livro do Apocalipse são citações do Antigo Testamento, principalmente do livro de Daniel, Ezequiel e Zacarias. Há também de Isaías, de Gênesis, mas principalmente esses 3. E então
o que João vê aqui, né, um semelhante ao Filho do Homem, é a mesma visão que Daniel teve em Daniel 7,13, que vai falar a respeito ali da sua visão, e ele vê um semelhante ao Filho do Homem. João viu em mais detalhes, né, ou em maiores detalhes do que Daniel. Vestes talares, diz respeito assim às suas vestes sacerdotais. Talares é tipo aquelas vestes longas sacerdotais, tipo túnica, que vem aí até o calcanhar. Jesus estava cingido com uma veste assim, e à altura do peito uma cinta de ouro, simbolizando justiça, retidão, um coração precioso, um interior puro, valioso, santidade. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. E aí você fica imaginando, isso aqui é bem imaginativo. Então imagina 7 candeeiros, né? Tipo hastes com fogo em cima, alguém ali no meio, parecendo um filho de homem, né? Um ser humano, vestido de vestes longas, brancas, com uma cinta de ouro no peito. Os seus cabelos eram brancos como a alva lã, o texto sagrado nos diz. Seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao bronze polido. A sua voz como a voz do som de muitas águas. Imagina as cataratas do Iguaçu, o Adrian, a Lília, tem uns irmãos aí, deve ter outros que já foram conhecer as cataratas do Iguaçu. Imagina a voz do Senhor. Mais extraordinário do que aquilo que vocês ouviram no Iguaçu. Então pega agora a diferença da visão de João quando ele era um jovem e agora quando ele é maduro na fé ali, recebe essa visão. Jesus, seu cabelo já não é mais aquele cabelo escuro, sujo de sangue numa cruz, mas são cabelos alvos como a neve. Jesus não está apenas com uma túnica, mas Jesus agora tem vestes talares. O corpo de Jesus agora não é mais um corpo ensanguentado, machucado, sujo, com sangue já escuro, seco na pele, mas o corpo de Jesus agora é um corpo resplandecente. Os seus olhos não estão quase fora de órbita por causa do sufocamento ali na cruz, mas os seus olhos agora são como chamas de fogo. Os seus pés agora não estão mais atravessados com pregos, pendurado em uma cruz. João foi o único dos apóstolos que viu Jesus na cruz ali no Calvário, mas agora aqueles pés são como bronze polido, na ideia ali de juízo, que ele esmagará os inimigos, que ele esmaga a cabeça da serpente. E João tem essa visão agora, e a sua voz não é mais aquela voz de alguém sem fôlego, com dificuldade para respirar em uma cruz, dizendo: Pai, perdoa-os. Mas agora a voz que João ouve é como voz de muitas águas, uma voz impetuosa, uma voz única, uma voz sobrenatural. E nas mãos deste Cristo, deste Filho do Homem, deste glorificado, agora João não vê mais aqueles dedos atrofiados porque tinham um prego atravessando o punho de Jesus, ou até mesmo sua mão, e os seus nervos estavam em contato com aquele prego, e aquilo atrofiou os dedos de Jesus na cruz. Agora João não vê mais a mão de Jesus, a sua mão direita atrofiada, sangrada em uma cruz, mas agora João vê aquela mão direita, e em cuja mão repousam 7 estrelas. O controle, a autoridade, a sabedoria, a glória, a majestade e o domínio que Cristo tem sobre a sua igreja. Não é o Cristo fragilizado da manjedoura, o bebezinho. Não é o Cristo fragilizado na cruz, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na sua mais perfeita plenitude e majestade, que João agora tem o privilégio de contemplar por meio daquela revelação. E a Bíblia também nos diz, versículo 16, que da boca deste Filho do Homem saía uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, e é o único instrumento de guerra que nós vemos com Jesus. A espada era
o maior símbolo de instrumento de guerra que existia na antiguidade. Hoje para nós a espada é artigo de museu, mas lá era a arma que um soldado, a principal arma de um soldado era a sua espada. E a espada representa juízo. Então nós vamos ver no livro do Apocalipse muito isso, a respeito da questão do juízo. Cristo exerce o juízo. Há alguns que serão separados de outros, sim. Alguns serão salvos, né? Uma multidão será salva e uma outra multidão será condenada, sim. E quem faz isso? Jesus. Eu fico muito triste, preocupado, quando às vezes a gente vê algum comentário, por exemplo, nas redes sociais, ou às vezes até entre os cristãos ou grupos, dizendo que Cristo não vai julgar, que Deus é muito amoroso para julgar e permitir que algumas pessoas sejam condenadas ao inferno. Meu amado irmão, que Deus te dê ouvidos para que você compreenda as Escrituras Sagradas. Eu e você, o Elielso, a igreja, a gente não pode mandar ninguém para o inferno. Esta autoridade não nos foi concedida. A gente não pode emitir juízo condenatório para o outro. Eu dizer que fulano vai para o inferno, fulano não é salvo, fulano não tem Cristo no coração, eu não tenho esta autoridade, você também não, mas Jesus tem, e um dia Ele vai exercer essa autoridade. Se você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, se nós cremos, a Bíblia nos diz, se com os nossos lábios confessamos e no nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. A Bíblia também diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas a Bíblia também deixa muito claro, se alguém se mantém rebelde contra a graça, contra o amor de Deus derramado na cruz, a pessoa deliberadamente diz assim, não, eu não quero saber de Jesus Cristo, eu não creio, eu não quero saber desse amor de Deus. Meu amado, a Bíblia é clara, não tem enrolação. Jesus um dia vai exercer o juízo, e esse é o símbolo, né, ou o sentido simbólico da espada que sai de sua boca, e a Bíblia fala isso em muitas outras passagens também. Então Cristo sim, exerce o juízo, alguns para a salvação, outros para a perdição. O texto no versículo 17 prossegue, quando o vi, caí aos seus pés. Peraí, deixa eu só me organizar aqui que o espaço está pequeno. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Gostaria de chamar a atenção para isso daqui. João, quando recebe a revelação, João cai quase que como morto. Se tivesse algum médico ou algum enfermeiro ali do lado do João, começaria a fazer massagem cardíaca. Iria medir o pulso para ver se João estava ainda vivo. Amados, a contemplação da glória de Deus mexe com a gente. Tem uma música, eu já falei isso aqui para os nossos irmãos em Bom Jesus, e vou falar aqui, acho que eu já falei isso até nas outras igrejas que eu já fui também, mas vou repetir, porque o povo não guarda, às vezes repetindo o povo guarda. Repete, viu, Elias? De vez em quando você repete as pregações lá, porque o povo não guarda não, viu? Pode repetir. Tinha uma música, nem sei se tem a música ainda, né? Não sei se a turma ainda ouve, mas na minha época de mocidade que dizia assim, ó: quando estou em sua presença, dá vontade de pular. Já viu essa, Elias? Dá vontade de correr, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, e pula para cá, e pula para lá, e grita daqui, grita dali. Meu amado, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala das pessoas que entraram na presença do Senhor, né, que foram ali impactadas pela glória do Senhor. Essas pessoas, elas se prostraram, alguns se desesperaram, alguns se colocaram ali quase que como mortos, que foi o caso de João. Não, quando a gente recebe a revelação da glória, né, quando Deus manifesta a sua glória na sua vida, dá vontade de pular e sair correndo, não. Dá vontade de dobrar o joelho no chão, encostar a cara no chão, chorar ali, e a gente vê o quão pequeno a gente é, quando a grandeza de Deus se aproxima de nós.
Isaías, capítulo 6. Ai de mim, porque sou pecador e habito no meio de um povo pecador e os meus olhos viram um rei. Jeremias, nós vemos os discípulos quando estavam no Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, vou abrir lá, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, o versículo 6, 5 e 6, vou ler o versículo 5 e 6, diz assim, ó: falava ele ainda, Pedro, falando as bobeiras dele lá no Monte da Transfiguração, ele não estava entendendo a grandeza do acontecimento, ele começou a falar umas abobrinhas lá. Aí ele estava falando as abobrinhas, aí Deus Pai interrompeu as abobrinhas de Pedro e disse assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é, Cristo é, o meu Filho amado, a quem me comprazo, ou em quem me comprazo. A ele ouvi. Pedro, não é você que tem que ser ouvido, é a Cristo. Não é a opinião pastoral que tem que ser ouvida, mas é aquilo que não é opinião, não, é aquilo que a Bíblia deixa para que seja a nossa orientação e o nosso guia. A ele ouvir. Cristo tem que ser ouvido, Cristo tem que ser imitado, Cristo tem que ser o nosso exemplo a ser seguido, e fora dele não há nenhum outro. E o versículo 6 diz assim, a respeito dos discípulos: ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. A Nathalie, eu não sei se ela está online, acompanhando. Espero que sim, a esposa tem que acompanhar o marido. Tem uma vez que a gente estava indo para Alfenas, na época de faculdade, eu levava ela e outras pessoas, e teve um dia que a lua ficou atrás das nuvens, assim, de um jeito diferente, uma lua cheia ficou atrás das nuvens e deu um efeito muito legal, sabe, uma coisa diferente mesmo. Estava tudo escuro e aquele clarão lá no horizonte. Eu confesso, minha perna deu uma tremida no acelerador ali. Falei: ô Senhor, é hoje. O Senhor vai voltar hoje. Perdoa os meus pecados, Senhor. Deu um negócio. Teve um dia que eu estava indo para Carmo do Rio Claro, na época que eu morava em Carmo do Rio Claro, trabalhava em Carmo do Rio Claro, saí de Alterosa numa segunda-feira às 5 horas da manhã para ir para Carmo do Rio Claro. Aí eu não sei se tocou uma sirene de alguma empresa, ou se alguém tocou um berrante na roça, e o barulho chegou lá na cidade, sabe aquele barulho da trombeta que a gente fica na cabeça? Aí eu escutei o barulho, falei: ô Senhor, é hoje, ô Senhor. Meu coração tremeu. Teve uma outra oportunidade que Deus revelou a sua glória para mim, numa intimidade, trancado ali no meu quarto, eu e o meu pai em secreto. Meu Deus, eu estava orando ao Senhor e Deus manifestou a sua glória dentro daquele quarto, não do jeito aqui que foi com o João, João foi muito mais. Nossa, se fosse eu assim no lugar de João, eu tinha ido para o céu mesmo, não ia dar conta da visão não, menos que Deus me concedesse a graça de ficar vivo ali. Mas no meu quarto ali, quando Deus manifestou a sua glória, eu e o Senhor, eu e o Espírito, eu e o Filho, a experiência minha com Deus, a minha vontade, eu coloquei meu rosto no chão e chorava, e a minha vontade era arrancar o piso do quarto, para encostar minha cara na terra e abrir um buraco na terra para esfolar minha cara na terra, diante da glória, da majestade, daquele toque do Espírito Santo na nossa intimidade. Quando Deus revela a sua glória, não dá vontade de pular, não dá vontade de dançar, não dá vontade de correr, dá vontade de se prostrar, ficar em silêncio, se humilhar e adorar. É isso que acontece quando verdadeiramente a glória de Deus se manifesta na vida de um filho ou de uma de suas filhas. Mas aí vem o consolo. Esse é o lado humano. Versículo 17 de Apocalipse: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas.
A mesma voz que saudou a igreja dizendo: graça e paz a vós outros da parte do Pai, do Espírito Santo e do Filho, a mesma voz agora vira para João em seu temor e diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, falando da primeira vinda de Cristo, né? A gente nunca pode perder isso de vista. Cada cena do Apocalipse é uma expressão ali da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo e os acontecimentos que surgem na vida da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eternidade, e tenho na mão as chaves da morte e do Hades, do inferno, autoridade. Cristo é eterno e Cristo é a autoridade suprema sobre a igreja e sobre a humanidade, sobre o mundo. Morte é um estado. O Sheol, Hades ou inferno no nosso português, Sheol em aramaico, Hades em grego, inferno em português é um lugar. Cristo tem a autoridade, o domínio e o controle também sobre a morte, o estado, e o inferno, o lugar. É a autoridade suprema. Depois de ouvir tudo isso, depois de ver tudo isto, eu estou até esquecendo de passar os slides, mas acho que os slides nem estão fazendo muita falta não, meus irmãos. Deixa eu voltar aqui para os slides, para deixar eles aqui também, né? Eu tenho aqui as referências bíblicas, aí depois os irmãos podem rebobinar o vídeo, se vocês quiserem estudar as referências bíblicas, tem aqui algumas delas, né? Então Cristo tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E aí nós vemos agora a reação de João, que eu já disse também, ele teve temor, ele foi um adorador e ele recebeu uma missão. Todas as vezes que você tem uma experiência com a glória de Deus, todas as vezes que você tem uma experiência de intimidade com o Senhor, que Deus se apresentar a você de alguma forma muito especial, não é apenas para ser um testemunho contado depois, mas é porque Deus tem uma missão. E Deus tinha uma missão, o Senhor tinha uma missão para João. Depois que João ouviu, depois que João adorou, que João viu, João recebeu uma tarefa. E às vezes a gente vê muito isso, a turma vai na igreja, quer cantar. Eu tinha um professor que falava isso, professor Leontino, reverendo Leontino, que Deus abençoe a vida daquele irmão. Ele dizia assim que na igreja tem um problema, o povo vai e quer cantar. Aí deixa a palavra 20 minutinhos, 15, e a gente criou essa cultura, né? Não sei se lá na sua igreja, na Assembleia de Deus, era assim, aliás. Mas no meio presbiteriano criou-se uma cultura que pregação tem que durar 20 minutos. 15? Nossa, então tá pior, Deus. Ô, Eliel, eu achando que a gente estava ruim assim, mas então lá nessa parte é pior. Né? É um canta e canta daqui, canta de lá, e a turma quer cantar, mas o que o povo precisa não é música de louvor, o que o povo precisa é ouvir, ler e guardar as profecias da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra desta profecia. Então o povo precisa cantar menos, aprender mais da palavra de Deus, viver mais a palavra de Deus. Isso é o que você precisa, isso é o que eu preciso, Elielso também precisa. Se você tocar mais violão do que estudar a palavra de Deus, Elielso, é um passo para trás. Viu? Se eu ficar mexendo mais no computador do que estudando a palavra de Deus, também é um passo para trás. Né? Então a gente tem que se policiar. Então João recebe a tarefa, João recebe a missão, né? Adorou, veio lá na igreja, cantou, ouviu a palavra de Deus e aí vai embora. E aí? Missão. Se Deus tocou no teu coração, é porque você tem uma missão. E a missão é, para João, escreve, uma repetição lá do versículo 11, né? O que vês, lá no versículo 11 diz assim: o que vês, escreve em livro. Agora Jesus, ele repete, recorda a missão. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são,
e as que hão de acontecer depois destas. Escreve o que você vê, a tua visão, do jeito que você consegue entender. As maravilhas celestiais não podem ser descritas em palavras humanas. Então João escreveu do jeito que ele conseguiu entender. Ele viu Jesus lá com aquele negócio dourado no peito, na cabeça dele ele conseguiu traduzir aquilo como um cinto de ouro. Os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. Era assim que João conseguiu decifrar o mistério. Então escreve essas coisas que você viu, as que são, ou seja, escreve a realidade. Cristo não tem nenhum problema para descrever a realidade. Se o negócio está bom, Jesus elogia. Se o negócio está ruim, Jesus... Tem um ditado aqui, Elias, não sei se você já ouviu essa daqui. Ó. Se preciso for, Jesus ele desce o sarrafo na igreja. Já ouviu isso, né? Desce o sarrafo, desce a mamona na igreja, se preciso for. Se preciso for, Jesus até fecha a igreja. Ele fecha mesmo, as coisas não fluem, a coisa não dá certo, a igreja fecha as portas. Jesus faz isso com a igreja. Ele faz a igreja crescer, a igreja prospera quando ela está na palavra, e às vezes prospera até quando não está, né? Tem um lado humano da coisa também. Tem umas igrejas aí que crescem que a gente fica sem saber por quê. Mas é que o povo não está querendo saber muito da palavra de Deus, né? Então falou qualquer abobrinha lá, o povo vai que vai. Agora se a gente pregar a palavra de Deus com seriedade, viu, Elias? Guarda isso aqui. Se pregar com seriedade, às vezes vai diminuir, mas se pregar qualquer coisa lá, às vezes até enche. Mas vamos ser fiéis àquilo que Deus nos chamou. Então Cristo fala da realidade da igreja e ele fala também do futuro. Depois da apresentação da realidade, Jesus vai falar das coisas futuras que sobrevirão à igreja e ele encerra, já disse aos irmãos, né, revelando o mistério aqui do candeeiro e das 7 estrelas. As 7 estrelas são as lideranças, os anjos da igreja. A palavra anjo aparece no livro do Apocalipse 67 vezes. E nunca é uniforme a forma como ela aparece. Mas assim, o ponto central que a gente tem do anjo aqui é mensageiro. Então, o Senhor tem na sua mão os mensageiros da igreja. A liderança da igreja, aqueles que estão ministrando a palavra à igreja, estão debaixo da autoridade, da orientação do Espírito Santo. Por isso que a igreja tem que orar por seus pastores, por todos aqueles que ocupam os púlpitos, por professores de escola dominical, todos aqueles que ministram, que têm ali a incumbência vinda do Senhor de ministrar a igreja com autoridade, a igreja deve orar e submeter-se. Eu fui muito submisso às minhas lideranças, aos meus pastores, e fui muito abençoado por causa disso. Então a igreja, os irmãos têm que se submeter, seja lá quem for. Por isso que a igreja tem que orar para ser alguém da palavra de Deus, né? Mas a pessoa que está ali, Deus tem colocado a palavra, tem dado direcionamento no coração dessa pessoa, e a igreja tem que entender que essas lideranças estão ali debaixo da autoridade e disciplina do Senhor. Pois se essas estrelas aí confundir o estrelado, achar que são estrelas da moda, né, de popularidade, essas coisas, o Senhor vem e poda. Leva para o céu mais cedo, muitas vezes, ou disciplina em vida mesmo, mas se eles estão fiéis ali, o Senhor está conduzindo a vida desses valorosos servos e servas. E Cristo encerra essa sessão, né, da sua revelação e o propósito. E para encerrarmos aqui, queria deixar uma mensagem final para você. Vivemos tempos de isolamento. João viveu o seu isolamento. No isolamento de João, ele teve experiências com Deus que ele jamais teria se ele estivesse na igreja de Éfeso. Talvez você esteja isolado, se sentindo sozinho, às vezes desolado, distanciado. Você não pode ter aquela vida normal da igreja. A gente conversa muito sobre isso, né, Elias? Tem coisa que não vai ter agora. Mas talvez seja o tempo e a oportunidade de você viver experiências com Deus, momentos com Deus. Se você está com o teu coração árido, talvez isolado numa ilha emocional, às vezes sofrido, talvez este é o momento que Deus quer também abrir as janelas do céu sobre a tua vida e te dar revelações da glória de Cristo. Não é revelação da vida do outro, não, é revelação de Jesus Cristo, experiência no Senhor,
que talvez você nunca passaria em condições normais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha do Espírito, que o Senhor abençoe a nossa igreja, a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, e sobre ela derrame dessa